gente não dá bola, se manda e acaba logo. Olha só, eu vou começar a partir de uma observação que o Fabiano fez. Não sei se você observou uma dos slides que Fátima apresentou, o conjunto de iniciativas que cercam um determinado empreendimento. Aí tem a Águas de Niterói, a Iampa, um conjunto de interações que precisam ser adotadas porque está tocando um projeto desse tipo. Na minha opinião, as falhas que levam a não ter transporte, não ter vaga, escola, etc., são e continuarão sendo decorrentes do fato da gente não transformar isto como um dos elementos acessórios do plano diretor da cidade. Todas essas iniciativas e esses estudos deveriam, como é previsto no Estatuto da Cidade, ser elementos e instrumentos complementares ao plano diretor da cidade. Nessa casa, Bira testemunha disso, Thalia também, eu tenho sido um crítico cotidiano de que essas iniciativas se transformem em lei. Então é evidente que isso tem que interferir diretamente no planejamento da educação, da assistência social, da mobilidade urbana. Não adianta eu ficar imaginando que uma escola tem uma determinada modularidade para atender, que eu preciso deslocar pessoas se eu não tenho transporte, não tenho educação e não tenho saúde. Esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, eu acho que nós temos que levar em consideração numa cidade verdadeiramente voltada para as pessoas, que alguns instrumentos do Estatuto da Cidade precisam ser adotados e não preciso esperar um novo plano diretor. Nós temos na frente do Niterói Shopping, só para citar um exemplo, um prédio absolutamente vazio, que não cumpre a finalidade social, e o governo, e aí não é Rodrigo, porque o Rodrigo merece paulada também, mas é Godofredo, até porque tinha no governo do Godofredo, ainda estava no PT e cobrava, aplica IPTU progressivo nesse prédio e pega com finalidade de habitação e interesse social. Por que não faz? Só se é amigo de alguém do governo. Porque está lá o prédio sem uso, todos nós que passamos na frente do Niterói Shopping sabemos. Isso é um dos exemplos. Então, não só descobrir vazios urbanos, como também descobrir propriedades que não cumprem o papel social, é vital para que nós possamos ter uma política. E uma vez feita a análise, tenha tantas fases quanto tiver, uma vez feita a análise, possa mapear para a gente os espaços para a regularização fundiária que a gente precisa ter na cidade. Então, vazios e imóveis que não cumprem o papel social. Eu me lembro que quando eu entrei aqui, em 2001 como vereador, ao contrário da maioria dos vereadores, eu não li absolutamente nada, eu tive a dedicação de ler a lei orgânica, ler etc. E a lei orgânica tem lá um artigo dos atos das disposições transitórias, a lei orgânica é de 90. Olha quanto tempo atrás, é uma conta fácil, né? Dizia que em 180 dias, o governo municipal, e aí não é Rodrigo, não é Jorge, não é Godofredo, etc. É o governo que sucedeu a lei orgânica, o primeiro deles, Valdeni, ainda no âmbito da nova Constituição, e logo depois, a primeira eleição do Jorge. 180 dias para fazer o inventário das terras propícias a quê? A regularização fundiária. Está lá escrito na lei orgânica de Niterói, nós não fizemos absolutamente nada, porque tem algumas famílias que são muito pobres, porém muito influentes, produtores e por aí vai, que são donos do Niterói inteiro, tá? E que impedem que várias das iniciativas que tenham como objetivo um olhar diferenciado para a população de baixa renda possam ser transformadas em realidade. Por último, eu estou muito interessado nisso que a Fátima apresentou por último, que vai ter essas próximas fases, porque eu tenho uma visão, e aí entra um pouco do engenheiro, a visão de problemas. Como é que é o urbanismo? Eu acho que urbanizar uma área, e aí não é só carteiro não, é polícia, é ambulância, é o combate organizado ao crime organizado, que se instala em comunidades que viram reféns do crime organizado, porque eu não tenho rua, não tenho avenida, não tenho praça, não tenho absolutamente nada. Tenho vielas em relação às quais, se a gente for lá em cima, eu morei a minha infância inteira na rua 15 de novembro, meus amigos, um monte no Morro do Estado, eu não consigo andar hoje no Morro do Estado, eu andava na minha juventude. Eu sou tão velho assim, 66 anos. Né? Então eu acho, Manso,
E aí, Fátima, a gente precisa fazer o estudo, na minha opinião, também, a gente precisa fazer o estudo para poder ver em cada lugar que a gente estuda qual é a solução. Eu, por exemplo, acho que não tem. O diagnóstico, claro. Mas, uma vez diagnosticado, não tem como nós fazermos uma regularização fundiária, distribuindo lote e dando nome aos bois, aos proprietários, etc., sem que a gente transforme espaços horizontalmente ocupados de maneira absolutamente randômica, aleatória, cada um fazendo do jeito que quer, sem ter um contrato social e a democracia pura. É pura participação social. O poder público precisa discutir com a comunidade, na linha do que o Afonso, num determinado momento, falou, para dizer o seguinte: se essa área tem aqui um amontoado, com casas uma do lado da outra, uma em cima da outra, etc., que ninguém sabe, porque é terra de ninguém, de que maneira eu pego esse espaço na horizontal e introduzo numa discussão democrática com a população, com as associações de moradores de confederação, algum nível de verticalização que precisa ser consentido, porque alguém que mora numa casa na horizontal precisa entender o significado de ter um lugar urbanizado e o quanto isso é melhor para a sua vida, mas que para ter esse lugar urbanizado vai ter que abrir mão de algumas coisas individualmente em prol de uma solução coletiva para aquele espaço de território. Então eu acho que a discussão, eu já há algum tempo tenho lutado e sempre derrotado, assim como a gente tem defensoria pública para defender as pessoas hipossuficientes. Na minha avaliação, fiz um projeto que não saiu do papel, porque não há interesse disso, que nós tivéssemos engenharia pública e arquitetura pública, em que o poder público pudesse dar assessoria às pessoas nas mudanças relacionadas à melhoria das suas habitações, à salubridade das habitações, que uma boa parte das pessoas não tem. Pode até ter um dinheirinho, mas não sabe como prover isso de maneira mais adequada. Então eu acho que a gente precisa, no âmbito desse plano que é posterior ao PRIS, e eu reitero a necessidade do governo Rodrigo mandar para essa casa o PRIS para se transformar em lei. Porque, por não mandar para essa casa, o PDDT do Godofredo, que é um plano de mobilidade, não é lei, o plano Lerner, que atualizou o plano do Godofredo de mobilidade, não virou lei, e agora eu tenho que inventar o Renato Garandia e dizer que o governo federal impede que seja lei. Porque agora inventou, mas não impedia lá atrás. Então, os esforços que nós fazemos para dotar a cidade de instrumentos para o desenvolvimento mais racional, eles precisam ser transformados em lei, porque senão não tem compromisso com eles. Tá? Então, na realidade é isso. As observações estão ali. Eu acho que o Bira está correto ao encaminhar talvez uma reunião extraordinária para a gente discutir, depois que discutir, conversar com o próprio Wallace. Eu estou marcado com o Wallace individualmente. Posso abrir mão da minha visita individual ao Wallace para a gente fazer uma visita em comissão e organizar uma extraordinária sobre a questão das notificações, que estão imbricadas, né? Estão diretamente relacionadas à questão de regularização fundiária. Afinal de contas, a gente tem que discutir a cidade. A cidade, eu vou abrir mão e vou colocar que uma determinada área tem risco porque uma pedreira vai ser ativada. Nós temos que discutir democraticamente na cidade se nós queremos uma pedreira reativada na frente do Clube Naval ou se nós queremos, no âmbito do PRIS ou no âmbito de um programa de regularização fundiária, se nós queremos usar aquele espaço para habitação de interesse social. Porque eu não tenho a menor dúvida, quando as pedras e britas acabarem e quando todas as pessoas que correram risco de vida naquele momento, aquela bela faixa do território voltada para o mar e para um belo pôr de sol será objeto da ganância da construção civil para construir casas cujos preços são inatingíveis para as populações, que esse tipo de discussão nós temos que fazer. Nós estamos aqui para discutir a habitação de faixa 3, faixa 4 e faixa 5. Nós estamos aqui para discutir a habitação de interesse social, significa discutir aquilo que o Temer está acabando. E alguém perguntou, o que eu vou dar a minha opinião, a Bira pode ter a dele. O que a gente tem que fazer para ter uma resposta para a habitação de interesse social faixa 0 em Niterói? Fora Temer, pessoal. Porque com esse canalha e essa quadrilha não tem habitação de interesse social na cidade de Niterói.